Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironcast hoje, especialmente milionária, aquela edição incrível que vocês sabem que aqui a gente evolui o físico, mas também a mente. E quando nós temos mente milionária, nós temos o meu co-hoster favorito, o economista Fábio Lousada. Hoje vai ser bom demais, já estava explodindo a mente aqui já, antes de começar. Aprendi bastante coisa aqui. Cara, hoje eu tô com um cara que tá no hype, cara. O bicho tá no hype, velho. Pablo Marçal, meu querido amigo, Pablo Marçal. E aí, irmão, como é que você tá? Eu tô melhor agora, com Cariane aqui agora. Satisfação total, irmão, receber você aqui na nossa casa. Nós somos amigos há bastante tempo, a gente conversa há muito tempo já. Já tive a oportunidade, o privilégio de dar aula em dos seus mentorados. E ultimamente, meu irmão, você tá viralizado. É nóis. Tá viralizado, inclusive a galera do fitness. A galera do fitness. Doida, né, cara? Porra, você tá lá nos memes, pior que você até comenta os memes. Eu comento todos, Energia, não existe energia negativa, né? Se você for olhar a estrutura do átomo, próton, elétron e nêutron, a galera acha que tem energia negativa, mas o átomo, ele se desenvolve com os três, próton, elétron e nêutron. O elétron que a gente entende como negativo, ele não se move sozinho. Então não existe energia negativa, é você que não sabe usar a energia que jogaram pra você. É isso. Então se o cara criar um conversor de energia, certa vez o Fantástico fez uma reportagem pra me destruir. Eu fui lá, fiz um funil, coloquei 200 mil e faturei 20 milhões. Nossa. O UOL soltou uma reportagem minha. Se quiser depois colocar aí nos links pra galera ver. Eu prometi, eu e o Marcos, que tá aqui, vamos fazer 1 milhão com a notícia. Eles colocaram, Marçal, mentor de milhões ou manipulador? Eu peguei a notícia e fiz 2,5 milhão. Ou seja, não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Ou seja, não tem energia negativa. Você tem um conversor mental. É só você não ter vergonha na cara e continuar fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor. Converter energia. Tem gente, por exemplo, tá assistindo, que você fala assim, o seu carro é álcool ou gasolina? Aí a pessoa fala, gasolina. Então tá, vou te dar de presente 500 litros de diesel. A pessoa fala, não posso aceitar, meu carro não usa. Pelo amor de Deus, converte esse trem. Pega esse tonel, vende e compra gasolina. Tem gente que deixa de levar o tonel de 500 litros de diesel porque o carro dele não é. Ou seja, você não entendeu, não existe energia negativa. É que você que não sabe usar. Essa carreira que você desenvolve há tantos anos na área de desenvolvimento pessoal, negócios, marketing digital, começou em que ano, Pablo? Cara, minha história começou em 87, nascendo no banco da frente de um Voyage, né? Quando você no banco da frente de um Voyage, conta essa história aí, velho. Não, a pior parte da história é que eu nasci num banco de um Voyage e meu filho 03 nasceu num banco de uma Land Rover. E eu dirigindo. Nasceu no banco, não, na frente, igualzinho. Caramba, cara. E teve essa repetição aí na história. Eu sou filho de faxineira, minha mãe por muito tempo cuidava da limpeza de algumas casas. Meu pai, funcionário público, eu vim de escola pública, só que eu fui pro direito, sou formado em direito. Fui para Brasil Telecom, na época foi comprada pela Oi. Fui atendente de call center, cresci 5 cargos verticais na companhia, fiquei quase 8 anos e expandiu minha cabeça pro mundo dos negócios. Aí o Rica Vírus me pegou no meio do caminho. Eu queria, no mundo corporativo, ser presidente dessa operadora telefônica. E por outro, eu queria ser o melhor advogado do Brasil. Isso eu tinha 18 anos de idade. Eu pus 18? E aí no percurso, eu não sabia qual caminho eu ia seguir. Aparece o bendito Rica Vírus e me pega no meio do percurso. Um amigo me chama para investir num evento, para produzir um evento, lotar um ginásio, produzir um show. E nesse evento eu trabalhei ali algumas semanas, eu recebi o dinheiro que eu não ganhei em 4 anos de Brasil Telecom, mesmo tendo saído de lá executivo. Puta merda. E aí o Rica Vírus pega e eu falo, cara, o que eu quero com a advocacia? O que eu quero com trabalhar pros outros? Eu vou construir isso aqui. Aí o Rica Vírus me pegou ali e nunca mais fui o mesmo. Aí virei consultor de um monte de empresa. Fui trabalhar também na empresa do meu sogro. O mundo deu uma volta gigante final do ano passado. Agora eu comprei essa companhia dele de 35 anos de mercado. Então a gente deu um rolê no planeta, né, em relação a isso. Mas então você começou como Atendente produtor? de call center. Sim, mas O Rica Vírus foi produzindo evento. Produzindo evento. Evento de quê? Evento gospel. É show, né? Você contrata o cara, anuncia o evento e vende a bilheteria. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, você não começou com produto digital. Não, meu produto digital primeiro foi dia 8 de dezembro de 2018.
Caramba, agora. Essa história que eu tô te contando, é de 2011, 2010. Mas em 2018, Pablo Marçal já era um multimilionário? 2018, eu fiz um primeiro milhão meu com 27 anos. Então, 2018 ali já era. Já tinha. Na verdade, 2018, eu lembrei. 2018 eu já fazia 1 milhão por mês com treinamento. Eu já fazia. Só que era 0 digital. Quantos seguidores que eu tinha no Instagram? 18 mil em 2018. Só para iniciar. Cara, eu descobri que eu era famoso em 2018, dia 8 de dezembro de 2018. Eu loquei um salão dentro do centro de convenções de Goiânia, tinha 600 pessoas. Aí eu vi gente gritando meu nome, igual fui subir aqui no seu prédio, gente querendo tirar foto com você. Eu sou seu fã, meu namorado. Aí eu falei, velho, é a mesma sensação que eu tive em 2018. Quando eu vi gente lotado, assim, ó, 600 pessoas, eu falei, mano, eu fiquei famoso, maluco. E eu tinha 18 mil seguidores. Nesse dia eu lancei meu primeiro livro, e eu já publiquei 50. E eu lancei meu primeiro produto digital. Eu vou te falar alguns, tá? Já lançamos, né, mais de 200 na nossa empresa de lançamento, da PLX. Mas meu primeiro lançamento eu lancei 43 mil nesse dia. Eu pirei e falei, nossa, isso aqui vai explodir. O segundo eu fiz 89, o terceiro eu fiz 132 mil quando o Marquinhos entrou. Depois 1 milhão e 50, depois 1 milhão de novo, depois 5 milhões, depois 13 milhões, 57 milhões. Nossa. Nunca mais eu tive um lançamento inferior a múltiplos 8 dígitos, depois que estourou. Nunca mais, nunca. Ou seja, eu fui descobrindo isso, fui servindo alguns caras fortes do mercado para trocar energia. E uma das coisas mais fortes que a gente faz hoje é lançamento digital. Né? No último ano agora, a virada do ano, a gente fez um lançamento superior a 100 milhões de reais. Já tinha feito. 100 milhões de reais. Maior que 100 milhões. Já tem alguns lançamentos que a gente está fazendo acima de 9 dígitos, né? E eu ficava sempre pensando assim, cara, aonde que tá a audiência? Aonde que tá a atenção das pessoas? E aí a gente deita e rola com esse trem de meme, com essa encheção de saco, notícia daqui e dali. A gente sabe usar isso para fazer o tráfego pago ficar mais barato, né? Porque tem 3 tipos de tráfego. O orgânico, o pago e o viral. E eu tô apaixonado desse negócio de viral. O viral é muito rápido e muito violento, né? Só que você tem que saber usar. Porque tem gente que por 1% do que eu passei abre uma sacada de um prédio e pula. E pula. Então, tem muita gente. Verdade. Aqui somos 2 pessoas que podemos falar isso. A gente tá na competição pra ver quem é mais voado. Toda vez que eu vejo um meme seu, eu falo, não tô sozinho. Primeira coisa, né? Porra, quando eu vi a galera dos memes, cara. Não, total. E aí, a primeira coisa que eu vi sendo perseguido, eu te mandei mensagem, né? Pode olhar no Instagram. Não baixa a cabeça que você é de verdade, maluco. Se baixar a cabeça, mesmo estando na verdade, você vai ser atropelado. É isso. Então, assim, a gente tá numa geração onde as pessoas, elas, como elas não dão conta de prosperar, elas querem cancelar os outros. Exato. Essa parada de Big Brother, por exemplo, a pessoa, ela quer ter a certeza que ela cancelou a outra, que ela votou na outra, que você não falou que eu concordo. Eu não tô nem aí se as pessoas concordam com o que eu tô falando, isso não é um debate. Se chamar eu pro debate, me dá a inscrição, eu vou pro debate. Mas, por exemplo, o que eu falo nos meus canais é o que queima no meu coração, não é para ninguém concordar. E às vezes, talvez 90% das pessoas comentam, eu não concordo, eu escrevo lá no meu coração. O problema é seu. Acabou. Continue comentando. Eu preciso saber o que você acha, né? Não vai mudar nada, absolutamente nada. Eu falo o que tá aqui dentro mesmo. Agora, usar essa arte de diminuir a despesa, né, com tráfego pago. Não dá trabalho. É tão bonito a pessoa, eu vou ficar gravando aqui um monte de conteúdo. É muito melhor pegar um corte, cara. A gente tá quase chegando em 5 mil pessoas fazendo corte pra nós. Então, assim... Essa estratégia viral foi bem intencional mesmo. E nem chegou, nem terminou a fase 1, são 7 fases. Caramba. Não terminou a 1, nós temos 7 fases pra rodar. Então vai ficar insuportável esse negócio. Quando a gente entra no seu perfil, tem um destaque ali que chama pro Discord, é essa estratégia ali. O Discord é onde a gente paga por visualização e a galera enlouqueceu, porque visualização de corte polêmico é 10 a 20 vezes superior a qualquer coisa de boa dádiva. E aí todo mundo perguntando, Marçal, você vai pagar isso aqui? Porque isso aqui é polêmico. Aí eu olhei, né, visualização 40 milhões num vídeo, o outro 200 mil falando coisa boa, eu falei, pode descer o bambu. Então eles fazem de propósito, eles cortam um pedaço das coisas sem explicação. Eles fazem corte tirando o começo ou tirando o final. Então pega só o auge, a polêmica, e aquela discussão. Tem vídeo que foi 700 mil compartilhamentos. Então, tipo assim, como assim? É muita coisa. A minha conta no Instagram chegou a 51 milhões de contas únicas visualizando minha conta. Então, assim, é um absurdo.
É um absurdo, ou seja, as pessoas elas dão muito valor. E aí, o Viral é poderoso. Na época, no final do ano, que eu passei por todas aquelas polêmicas lá e todo aquele linchamento digital ali, aquela divisão de repercussão, muita gente me apoiando, muita gente me atacando, eu cheguei em 35 milhões de impressões também. É muita coisa. Isso é um absurdo. Então, assim, na verdade, não é o meme. A verdade é que defeito vale mais que qualidade. Você acerta em 1000 coisas, ninguém aplaude, mano. É sua obrigação. Mas seu defeito temos que tacar pedra. Por que o defeito vale mais que a qualidade? Aí é um negócio revelador que eu aprendi com o Nassim Nicholas Taleb. Para mim, um dos maiores investidores do mundo. Nassim fala o seguinte, que o defeito e a qualidade é uma obra que é a mesma matéria. Então, o desafinar de uma corda, por exemplo, a corda do violão dó, se ela tiver afinada é qualidade, se ela tiver desafinada, ela continua sendo a corda dó, mas desafinada. Então, todo o defeito ou é a falta de afinação ou é o excesso de afinação. E as pessoas não sabem lidar com isso. O defeito a gente usa para guerra. Então, por exemplo, eu sou autoconfiante pelos resultados que eu tenho. O fraco fala que eu sou arrogante. Só que dias de paz eu não posso ser arrogante, eu tenho que ser só autoconfiante. Dias de guerra eu sou arrogante. Eu vou sentar numa mesa de negócio, sento com um cara que o cara é monstro. Se eu não for pressão e exercer a arrogância, a presença de comando, o cara engole você numa mesa de negociação, né? Então, assim, se as pessoas aprendessem essa relação do defeito e da qualidade, elas iriam destravar a cabeça delas. Todo mundo tem os mesmos defeitos e qualidades, depende da afinação. Então, dias de paz eu não uso defeito e nem dias de guerra eu uso o contrário. A gente tem que aprender a usar isso e vale muito mais. Então, você que está assistindo, defeito vale muito mais que qualidade, você não sabe usar. Você faz de tudo para ninguém ver seus defeitos, você não sabe usar eles em dias de guerra e você é manipulado e escravizado por todo mundo, principalmente pela sua reputação. Muito bom, muito bom. Até pra mim, Taleb, eu li o Antifrágil, foi um livro que pra mim foi um livro que teve uma mudança absurda. Todo mundo quer se livrar da procrastinação. Eu tava vindo agora, acabei de pousar aqui próximo, e eu tava falando pros meus sócios que vieram comigo. Eu falei, num contrato que eu fechei, gigante, eu falei, cara, às vezes a procrastinação positiva, que eu aprendi com o Nassim Nicholas Taleb também, é a melhor coisa que existe. Você provocar intencionalmente, você não pode ter a procrastinação involuntária. Mas intencional, você revela todo mundo, você revela as pessoas que estão em volta de você. Então, eu gosto, às vezes, de parecer bobo e demorar nos contratos para perceber, às vezes, a fobia. A pessoa, às vezes, quer vir de qualquer jeito. Vamos fechar o negócio, é a última hora. Não quero não. Aí eu começo a envolver nesses ensinamentos. Esse negócio muda o jogo, cara. Quem me ensinou muito isso foi o Cariani. Lembra as conversas? Fala, vou almoçar? Não, vou segurar aqui um pouco. É isso. Essas estratégias. Segurar, até porque você consegue, muitas vezes, com isso, não é você refletir, mas a pessoa refletir. Você deixa a pessoa para pensar. Sim. E aí é uma briga de quem é mais ansioso. E também tem tem um cara chamado G. de Dias, mais conhecido como Salomão, que viveu 3.000 anos atrás. Ele falou uma coisa em Provérbios absurda. Ele fala assim, ó, é na crise que se conhece um fraco. Então isso é um remédio emocional. Eu gosto de expor a pessoa em crises durante essa procrastinação positiva, principalmente de contrato. E a pessoa, ela se revela durante a crise. Os meus maiores sócios hoje, eu não fiz R$1 no movimento, tenho R$1 com eles antes do primeiro ano, antes de conhecer eles. Sempre pondo para derreter, para ver quem é a pessoa na crise. A pessoa no relacionamento quer conquistar uma mulher, um cara, né? Ele revela o melhor cara que existe, galanteador, romântico, abre a porta do carro. Só que se você expor ele a uma crise, teve um sócio meu certa vez, ele falou, eu quero saber se essa mulher tá comigo ou não. Eu falei, termina com ela. Como assim, pô? Eu falei, termina com ela. O jeito que ela se posicionar com você, você vai ver como é que é ela numa crise. Ele ficou mais apaixonado nela. Por quê? Porque na crise ela não apagou as fotos do Instagram, ela buscou mais a Deus, ela começou a se posicionar de forma diferente, isso assustou ele viu outra pessoa, ou seja, quando ela foi exposta à crise, ela mostrou ser uma pessoa que ele nem conhecia. Ao contrário, sim, e ela mudou completamente o rolê da vida dela por causa dessa crise, ou seja, por favor, vocês que estão aí, nunca aplaudam uma pessoa sem conhecer sua crise. Nunca julgue um adulto também sem conhecer a infância, mas uma pessoa, se for dar uma medalha para ela, só dê a medalha depois da crise, depois de passar no fogo. Isso vai mudar tudo. Caramba. Nunca se engane em relação às pessoas. Sempre mostre uma crise para elas. Então, você passou uma crise, eu passei crise também. A galera, quando vê você com a cabeça erguida e produzindo e não parando de crescer,
fica todo mundo, caramba, o cara passou a crise e continua firme. Então dá uma medalha para ele. A mente já dá a medalha pro outro, entendeu? Essa área é treinar, liberar endorfina. Eu acho que se a nossa nação tiver mais endorfina, a gente dobra a prosperidade desse país. Você começa a liberar níveis novos de dopamina, o estresse, certo? Tem 2 estresses. O estresse, né, que libera o cortisol no intestino pro cara só se ferrar, que é o estresse negativo. O cara trabalha, estresse. O cara que vai puxar 140, 160 quilos de ferro, o cara tá no estresse positivo, tá mudando a massa dele, tá mudando a cabeça dele. Ou seja, cara, eu, cidadão, eu reconheço. Que merda é essa, cara? Que merda é essa? Não ser escravo disso, não ser escravo de opinião, não ser escravo de, por exemplo, elogio. Eu descobri um negócio muito massa no cérebro. Não sei se vocês tiverem interesse no assunto, a gente continua. Por favor. Sobre o que é a resultante de um elogio e uma crítica. Quem vive dependendo de um elogio vai cair numa crítica. Quem não importa com crítica não depende de ninguém aprovar ele para nada. Tem um bloqueio emocional que chama necessidade de aprovação. Então, a pessoa, quando ela vive doutrinada mentalmente a receber elogio, ela só faz se aquela pessoa que ela interessa der parabéns. E ela morre de medo de apanhar daquele que vai criticar. Aí, o que é a resultante? A resultante é o resultado, né? Todo mundo fala assim, eu quero saber do resultado. Resultado significa resultante. É um encontro de 2 coisas. Então, se eu não importo com elogio e não importo com crítica, significa que eu não tenho nenhum pingo de dependência emocional com ninguém. Você não depende de ninguém. Então, pronto. Se você der conta de atingir isso, você vai entrar num nível de desapego monstruoso. Você vai jogar sua reputação no lixo, vai viver de fruto. O que é fruto? Se 10 pessoas tops hoje do Brasil falar mal do Cariani e não gostar dele, a reputação cada um dos 10 dá uma nota. Nota 2. E eu somar os 10, vai dar 20, dividir por 10, vai dar 2. Significa que a nota social do Cariani é 2? De maneira nenhuma. Como é que eu meço a sua nota? Pelos frutos que você dá, pelas pessoas que você transforma. Tem aquele cara lá, astrônomo. Sérgio. Você fez o cara entrar numa vibe, perdeu mais de 40 quilos. Você sabe o impacto que você está gerando na sociedade, fazendo aquele cara perder outra pessoa dentro dele? Dezenas de milhares de pessoas. Só um cara. Ou seja, eu meço você pelo que os outros acham ou meço você pelos frutos que você gera? Eu decidi mudar minha vida nisso aí. Eu ficava de cama, moço, por causa da opinião dos outros. Você ficava, Babo? Já fiquei. Você já foi um cara de ficar doente, de ver nego te hateando? Não foi por causa da internet. Foi por causa de uma empresa que eu trabalhei. Tá. Eu fui perseguido num nível absurdo. Numa das empresas que você... Na Brasil Telecom mesmo. Quando você era executivo. Ano de 2012. Ano de 2012 eu fui perseguido. Que eu fiquei, foi 4 dias de cama, cara. De febre, passando mal com injustiça que fizeram comigo. Por quê? Porque a gente quer sempre ser aplaudido e não quer ser criticado. Só que eu só cheguei onde eu tô aqui e me divirto com tudo que tá acontecendo. Inclusive eu patrocino piada, cara. Eu pago pros caras fazer, porque eu já percebi que esse é o jogo. Diferente do Pablo de 2012, que ficou de cama, hoje eu quero é pagar os caras pra fazer. Por quê? Porque tudo é energia, não existe energia negativa isolada. Olhe pro átomo, não tem nada deslocando de dentro do átomo sozinho, é um deslocamento contínuo. E essa profusão do átomo faz com que eu tire proveito disso, é natural. Eu saber converter. Tem uma técnica de inteligência emocional que eu desenvolvi que chama CCC, que é capturar, converter e canalizar. Então a pessoa fala algo, eu tenho um poder magnético de deixar entrar no meu campo, só que eu tenho um braço de energia que ao invés de entrar para o meu cérebro e descer para algum órgão, nós temos 80 órgãos no corpo humano. Esses 80 órgãos, se o cérebro não der conta de resolver rápido, ele vai descontar em um fio terra. Vou dar um exemplo. Se tem ódio, vai descontar no seu coração. Tem raiva, vai para o pulmão. Você tem medo, vai para o seu intestino. Por isso que a pessoa desconta na comida. Medo. A maioria das pessoas tem muito medo. Então, tudo que o cérebro não dá conta de processar, o que ele faz? Ele fala, eu não vou gastar glicose, eu não vou gastar minha energia, então eu vou descontar num órgão. O que eu faço? Eu capto energia, giro uma turbina, miro de forma sinérgica num lugar e meto um tiro de canhão. Eu não fico com dispersão de energia. Então ninguém brinca comigo. Eu falei, começou fritada, como é que foi isso? Cara, agora que já passou é assim. Conta pra gente essa história aí. Eu não sei se eu conto. Pode contar, papo. O que você acha, Marcos? Conta ou não? É porque tá por trás de tudo. Cara, é assim, não foi aleatório, né? Eu provoquei aquilo ali tudo. Isso é óbvio. A gente percebe, até porque você é um homem inteligente demais para se permitir ser desafiado pelos humoristas sem ter certeza do que você estava fazendo. Eu tenho amigos próximos que chegaram para mim e falaram, Renato, o Pablo tá louco.
Porque os caras sabem que eu conheço você, sabe que a gente tem amizade, sabe que eu já trabalhei contigo. Renato, Pablo tá louco. Ele tá indo lá nos caras, os caras vão acabar com ele. Eu falei, meu velho, meu Deus do céu. Cara, sabe o que eu achei lá? Você acha que um cara como o Pablo Marçal tá indo lá sem ter medido tudo, sem estar sabendo o que ele quer fazer, e se ele não vai chegar lá e não vai causar? Eu falei pro Maurício, Maurício, você vai ver, ele vai meter uma palestra lá pra todo mundo que a galera vai aplaudir no final de pé, velho. Não falei, Maurício? Falei, a galera vai aplaudir no final de pé. Cara, o que aconteceu? Eu sou realmente adepto desse método aí de CCC. Virou uma zoeira sem fim, perdeu o controle. Né? Eu tô com as pessoas lá, quase 5 mil pessoas fazendo corte. Né? Eu sei que tá, às vezes aí já tá enchendo o saco nos comentários. Você tá ganhando quanto pra dar esse comentário? Nada. Então você vai lá no meu Instagram, vai entrar num programa chamado Discord, vai entrar num campeonato e eu vou pagar você pra você ficar vagabundando na internet. Pior que é verdade. Caramba, sai daí. Tem cara ganhando muito dinheiro com isso, cara. Não, um moleque de 16 anos fez 500 pau, velho. É foda, tem. É ruim quando você vê a pessoa que tá ali xingando. Tá aí agora, eu não curto esse coach, eu nem sou coach, ô imbecil. Presta atenção. Isso aí eu parei em 2018, quando eu descobri a nova versão do Rica Vírus, que é o lançamento digital, entendeu? Então, assim, o problema das pessoas é que elas não ganham nada pra ser enjoada e nem ficar enchendo o saco. Você tem que pelo menos ganhar, mano. Vai lá trabalhar pra nós, velho. Vai lá pegar já vai com esse ódio no coração e pega as falas mais polêmicas e faz os cortes e ganha seu dinheiro em paz, eu te pago, tá tudo bem. Então assim, gente, o negócio do fritada, o que eu comecei a fazer? Começaram a me zoar por causa do helicóptero. As pessoas não sabem, mas eu tô já tirando a PPH. Eu tenho uma frota, né? Eu tenho 4 aeronaves. A pessoa fala, como que pode um cara desse tá lá no helicóptero e falar pro piloto, calma. Eu não quero rebaixar ninguém, mas piloto de avião é igual piloto de ônibus. A diferença é que o ônibus tem asa. As pessoas são pessoas normais, eu sou normal, o Cariani é normal. Vocês que criam essas fantasias. Se você estiver dentro do carro, Cariani, você tá lá no carro. E aí você tá indo lá pra Bahia, 100 km sem combustível. Você tá no banco de trás. Se você ver acender a luz da reserva de combustível, você vai fazer o quê? Cara, olha o combustível, a gente vai ficar sem carro. É só isso que eu fiz. Você agora não tá você imagina ensinando o cara a ser motorista. Agora, pelo amor de Deus, comparar a inteligência emocional de um cara que não treina inteligência emocional com alguém que ensina isso há anos, mais de década. Então, assim, se a pessoa ponderasse, ela nunca ia perder o tempo dela nem comentando, mas ela quer zoar. Aí quando eu vi a galera zoando, eu falei, eu não vou poder deixar de graça, vocês estão trabalhando de graça, eu vou ter que ganhar em cima disso. O que eu fiz? Comecei a articular com todo mundo. Se você quiser, eu mostro aqui, você mostra na câmera. Por exemplo, o Matheus Ceará, que é um humorista. Sim, Ceará, pô. Falei, eu peguei a mensagem e mandei pra ele, Marquinhos, acha a minha conversa com o Ceará aí, ele tem meu Instagram no celular dele, acha aí e volta bem aí pra você ver eu pedindo pra ele, uai, mano, você não tá me zoando? Ele, não, eu gosto de você, não vou te zoar. Eu falei, se você gosta, você tem que zoar, cara. Aí ele, então tá, eu vou gravar aqui. Aí ele, eu tô aqui com os helicópteros e tal. Eu fui pedindo pra todo mundo, maluco. Eu fui parar na Praça é Nossa, eu te mostro a mensagem, pelo direct. Ô, pelo amor de Deus, abaixei. Ô, Pablo Marçal, me leva pra Praça é Nossa. Ele, não acredito que você vai, não. Aqui, ó. Vê aí você, pô, a conversa com o Matheus Ceará. Fala, meu. Não. Faz um vídeo me zoando aí, irmão. Você pra ele. Aí ele, fala, meu. Oxe, eu gosto de você, vou te zoar pra quê? Aí depois ele gravou. Aí ele foi lá e zoou. Quiser mostrar aí pra câmera, beleza? Gravar não? Pode então, tipo assim, a grande verdade é que quando eu percebo que tá rolando um movimento, eu já falei e vou repetir. Não existe energia negativa isolada. Isso é coisa de louco, falar um negócio desse. A energia vem sempre carregada. Alguns dos seus concorrentes acharam que você era louco. Cara, eles podem achar o que quiser. É porque mas e os resultados? Tempo. Cara, então, eu não quero criar intriga com ninguém. Pra mim, eu não tenho concorrente, porque eu tô disposto e faço e fiz e vou fazer de novo. Cara, pra falar mal de mim, eu vou ajudar ele do mesmo jeito. Porque eu entendo que é uma fase, o cara, ele atolou na inveja, é emocional, entende? Entendi. Então o cara fala, Marçal tá louco. Cara, todo louco que tem resultado vai ser chamado de gênio e todo gênio que não dá em nada, que não dá fruto, acabou. O cara vai ser chamado de louco. Então é uma questão de percepção e de resultante. Se você é uma pessoa que tem a resultante, vão bater palma, até seu inimigo vai bater palma. Quem não tem, cara, fazer o quê? Você pode ter seu melhor projeto num papel, mas se ele não voar, eu vou desenhar um avião supersônico Mach 8. Não tem, né? Você é um gênio. Não, eu sei. Por exemplo, o Einstein. O Einstein não era um cara que provava o que falava. Você já parou pra pensar nisso. Depois você conversa com o ex-gordão lá, o Sérgio. Sérgio.
Vai chamar de Sérgio, né? Depois vai desqualificar o Sérgio. Vai deixar o Sérgio. Vai ter que ser Sérgio. Pergunta pra ele sobre o Einstein. O Einstein não era um cara que desenhava as teorias, ele era um teórico. Então tem um monte de coisa que ele falou, eu garanto isso aqui funciona, só que ele não usou. Não, exato. Ou seja... Lá na frente depois foi comprovado. Então, que hora que as pessoas vão chamar alguém de gênio? Quando aquele negócio funcionar, cara. Então assim, quando alguém fala qualquer coisa pra mim... Ou quando o cara morrer. Mas se não Porque funcionar... aí tira o espírito da competitividade dos outros. Aí Morreu, beleza, vira Concordo, ídolo. é isso mesmo. Então, tipo assim, quando o cara fala, o Marcelo tá doido, o que eu tenho a ver com isso, maluco? Põe seus resultados na mesa aí, vamos ver. O cara que tá perdendo tempo, ele sempre tá perdendo tempo com o cara de cima. Então, por exemplo, você vê um cara falando de alguém, esse alguém é absoluta certeza. Esse alguém tá incomodando ele porque está numa frequência, numa banda acima. Ninguém acorda de manhã falando, vou falar do cara de baixo. Isso não existe, cara. A gente só fala do cara que tá na frequência de cima. Fato. Então, quando você vê o cara falando, eu já sei a posição dele. Eu vou gastar minha energia com isso? Não vou de jeito nenhum. Me diz, a fritada começou naquele podcast? Começou antes. A gente bolou ali aquele desafio. Aquela resenha. Então, é ruim ter que contar isso pro público, mas eu acho que o público merece. O público merece saber. Então, tipo assim, a internet não é do jeito que todo mundo pensa. Aí essa galera vive assim, o fulano fala mal do outro. Não fala, não, maluco. Todo mundo quer oferir resultado em cima disso. Eu tenho falado com o Diogo desde quando eu tava esquiando em Denver. Então, tipo assim, esse rolê cancelou uma viagem minha pra China. Eu tive que cancelar os rolês tudinho pra estar lá, porque eu sabia do impacto disso. Por quê? As pessoas estavam babando sangue pra me ver ser triturado lá. Exato. Tava todo mundo. E eles, e aí? Todo mundo pagou pra ver você sendo fritado. Então, só que mexeu com o tungstênio, cara. 5.555 graus pra você colocar o tungstênio Em fusão? Em fusão, não, em ebulição. Então, o ponto de fusão é menor. O de ebulição é 5.555. Eu até falei pra eles, eu tava pescando. Aí eu falei, poxa, podia ficar mais tempo pescando. Pegamos um peixe lá, que tamanho era o peixe, tá? 1,90. É fogo, mano, né? Agora você posta isso, cara, é muito divertido. Que pariu. Você postou a porra do peixe lá, meu amigo. E quem disse que os caras acreditam? Cara, é isso que tá... Mas você também podia ter postado um peixinho menor. Não, você postou um peixe também, maior cara. do que você. Não, cara, o menor tinha 1,20 m. Pelo amor de Deus. Aí nós tínhamos que postar o de 1,90, né? Pelo amor de Deus. Acabou a história de pescador. Pra você ver storytelling, você não chama mais ninguém de isso é uma história de pescador. A câmera acabou com a história de pescador. Então, tipo assim, se a gente não tivesse uma câmera, você ia acreditar que dia que eu peguei um peixe daquele. Não, Então, assim, a minha mãe falou, o que é isso? Eu falei, mãe, você sabe por que eu nunca peguei esse peixe? Eu vou revelar pra você. Porque eu nunca tive coragem de pagar um cara pra me levar no lugar. O aluguel da vara é caro, os trem é na minha cabeça de escasso do passado. Sim. Eu moro no estado onde tem esses peixes. Eu nunca fui para aquele rolê porque era sempre caro. Aí agora eu fui, eu fiquei imaginando, cara, eu tenho 36 anos, por que eu nunca peguei? E esse peixe sempre teve aqui, maluco. Aquele peixe lá tem aproximadamente 40 anos, maluco. Esse peixe aí, pô. Esse peixe aqui, maluco, tem aproximadamente 40 anos de existência, pelo tamanho dele. Sério? 40 anos? Os caras que ficam pescando falam assim, que tem um negocinho assim, um arranhado assim e tal. Os caras tudo conhecem os peixes, mano. Então tem um jeito, pra pegar tu lá, qual que é o laranjadão? O pirarara. Pirarucu ninguém pegou, tem que pegar no lago. E aí, na fritada eu cheguei, puto, meio que leia aí as piadas que escreveram. Mano, aí eu peguei as piadas. Muito ruim. Aí eu 2 horas também. Antes do rolê, 2 horas antes do rolê, eu falei lá em casa, falei, daqui 2 horas eu vou lá pra esse tal de fritada. E eu mesmo, tá aqui no meu celular, eu escrevi aqui no meu bloco de notas. Eu fui escrever no meu bloco de notas tudo que eu ia falar. Aí eu escrevi assim, vou inventar um nome de peixe pra cada um. Se você assistir o pedaço, você vai ver que eu tô ali numa meio que uma elucubração, entendeu? E eu olho e falo, mano, esse é o pirarucu. Não, esse é o Murilo Couto, esse é o pacu. Aí eu não tinha o que falar, porque ou eu falava besteira e xingamento, aí eu falei, e nem vou falar por quê. Então, tipo assim, eu deixei o rolê correr igual eu faço nas palestras, eu deixo o pau quebrar. Então, assim, eu tô negociando com eles desde final de janeiro, ou do meio de janeiro com o Diogo. E aí a gente, como conhece os cortes, e a gente milita nisso, a gente combinou de fazer o lançamento do rolê lá no... Como é que era o nome lá? Ticatira?
Ticaracatica. Esse podcast. O podcast do Bola com... Não, top demais os caras. Só que aí... são muito gente boa. Aí eu troquei Carioca ideia. e Bola é muito gente Então, boa. não é pra ferrar ninguém, nada, mas pra vocês entenderem assim que... Não é que é armado, mas o contexto todo é desenhado, é intencional. Fica todo mundo achando assim, nossa, aí ele foi desafiado. É claro, é pra vender o trem, é pra vocês comprar o pay-per-view. Então, rolou esse negócio todinho. Como se fosse um show. Na verdade, Cariani, o mundo Acontece é movido por narrativa, maluco. Storytelling. Na luta. A luta então, só fica boa quando começa a provocação. Você não viu o negócio do Bambam? Então, aquilo lá nem era uma luta. Eu falei isso pro Bambam. Eu sou chegado dos dois. Popó não tinha que aceitar a luta e o Bambam não podia entrar nisso. Senão os dois têm risco, velho. Um tá lutando e outro tá brigando. Você não casa uma luta de brigador com lutador. Pode dar errado pra qualquer um dos dois a qualquer segundo. Mas o storytelling foi forte. O Bambam foi lá de forma genial e faturou múltiplos 7 dígitos. Fazendo o quê? Contando uma história. Então, tipo, na hora de desenvolver a história, os caras estavam falando, ei, Babá, você vai apanhar? Não, eu não tenho responsabilidade de ganhar, que o campeão é ele. Aí, tipo assim, ele começou a jogar, maluco. E o Popó, cara, tava puto. Tava no veneno. Tava louco, pensando assim, o que eu fiz? Eu vou ter que acabar com esse cara em 5 segundos, mano. Ele tava inseguro. Que é normal, ele não tava com medo, mas ele tava inseguro, pensando, cara, o cara estourar minha cabeça aqui com um murro que entrar que eu não ver. Já era, perdeu. Eu imagino o rolê. Tanto que acabou a carreira. A carreira não, mas é porque esse rolê agora, esse rolê de internet misturado com o entretenimento é a pedido do povo, entendeu? Mas a carreira não, mas com essa... Não, carreira não, fala assim, mas ali ia ficar complicado pra ele. Nem tava contando o cartel ali, né? Nem era oficial a luta. Não. Mas os caras movimentaram milhões. Eu naquele dia, Karine, eu terminei o Ultraman. Eu tava fazendo Ultraman naquele dia. Eu terminei a prova, 6 horas da tarde lá nos Estados Unidos. O Ultraman eu fiz 8 km de nado, 360 de pedal e 84 km correndo. Caramba, sem dormir? Eu dormi 40 minutos porque tinha prazo. Tá. Tem um sócio meu, ele não dormiu, foi direto. E a gente terminou junto. Eu fui muito bem no pedal, saí 1 hora antes dele no nado, o Henrique Câmara. E aí eu passei ele no pedal, inclusive fiquei em primeiro da prova inteira lá nos Estados Unidos. Eram só 14 atletas, um foi parar no UTI, uns 3 foi parado por médico, só terminamos 4 pessoas a prova. Prova fodida, 452 quilômetros em 35 horas e 17 minutos. Eu terminei a prova, cheguei lá em casa nos Estados Unidos, tem uma casa lá, tem um painel de LED, eu falei, vamos assistir a luta. Quando eu vi que era um lançamento, eu falava pros caras, mano, esquece. Eu liguei pro você, né, Marcos, estava aqui em São Paulo. Falei, cara, vai demorar demais, os caras estão metendo um lançamento no combate. Então, a pessoa só fica assim, nossa, tá demorando, e a luta. E atrás do rolê, mano, tráfego pago comendo, disparo, vendendo o negócio no canal combate. Os caras não entendem o rolê. E acham que é sobre luta. Luta é a história que te une com o negócio. Novela faz isso. A gente ia vender roupa na novela, a gente fabricava os modelos, pelo menos a projeção deles, né? 6 meses antes de passar na novela, já sabia a data. Então você tá assistindo novela, você não sabe. Joia é muito nisso. Tudo, moço. A joiazinha da Jade, que foi aqui, já tá na distribuidora. Já era, mano. Pra distribuir pra todo mundo. Todas as roupas de todo mundo que que faz papel de ator e atriz, são roupas patrocinadas pra na hora que aparecer a gente usar a imagem e vender todo o estoque. Tudo no mundo é narrativa. Então as pessoas que estão assistindo, elas tinham que aprender a criar a própria história. Porque se elas não criarem... Vou dar uma cutucada na galera que tá assistindo. Você me permite? Claro. Se você vive assistindo um filme, é porque você não tá gravando o filme da sua vida. Eu queria deixar só essa mensagem pra você. Tem tesão em ver filme sem parar, você não tá gravando o seu filme. Esse é um indicativo. Então eu fico só vendo o filme dos outros. Ou seja, você só cai em narrativa, narrativa. Construa a sua. Põe na sua cabeça. Junta, aglutina a gente. Mira no alvo, vai aparecendo mais gente. Por quê? Não existe algum... Isso não é só na carreira digital, né? A gente tá falando isso, um dentista tem que fazer isso, um médico tem que fazer isso, um advogado tem que fazer isso. Um pastor tem que fazer isso. Cada um na sua carreira. A galera, político, todo mundo. Se não construir storytelling, você vai ser levado pelo vendaval, cara. Narrativa. Tentaram jogar a narrativa pra cima de você. Se você aceitar a narrativa, mesmo não sendo verdade, vai ser verdade. Porque você desiste, ué. O lance do mundo é o seguinte, vamos imprimir a narrativa. Você pega, né, a questão política, você pega de um lado, a galera acha que o outro é o demônio, do lado de lá acha que o demônio tá de cá. É tudo narrativa. Se você não tiver uma massa crítica mínima, se você não fizer pergunta, se você não analisar, se você ficar um dia com o povo de lá, você acha que o de cá é o demônio, você fica de cá o outro é o demônio. Final das contas, irmão, todo mundo se fudeu. Nós precisamos de construir as nossas narrativas. O nosso storytelling.
em uma... deixa pra lá. Ia dar uma aula de storytelling rápido aqui, mas... Não, pode falar, vambora. É porque storytelling, você não precisa nem tocar num livro. Storytelling são 3 pontos. Uma história hipotética ou de terceiro, você entra na história, pega a pessoa, trava o pino igualzinho de airbag, e se tocar os 3 pontos, explodiu. Então a galera fala uma dificuldade. O que é storytelling? Storytelling é o seguinte. Eu conto a história de alguém, nunca começo com a minha. Depois eu entro nessa história. Depois eu te ponho na história. E o boom da história é, vamos atravessar a ponte. Se a pessoa só entender essa aula. Vou dar uma, por exemplo, onde Jesus contando a parábola do semeador. Ele faz o seguinte, estudei teologia também. Boa. Ele fala assim, o semeador, Jesus fala, saiu para semear. Ele está falando dele? Não, ele está falando de uma história hipotética. Jesus fala 44 parábolas. E ele usa muita parábola. Não, todas as histórias de parábola. Parábola é isso aqui, ó. Perguntar pro Sérgio, ele vai te falar também. Parábola é uma volta. Isso. Aí tem gente que fala, por que ele usa essas histórias? Ele usa essas histórias não é para todos entenderem, porque a própria Bíblia está escrito o seguinte, que ele fala por parábolas para todos ouvirem, mas poucos entenderem. Ou seja, é um recado para reinantes, tá lá na palavra. Então, quando ele fala, o semeador saiu, aí você... Todo coração, quando vê uma história hipotética ou de terceiro, de quem tá contando, ele já automaticamente se desperta, ele quer. Aí ele fala, aí ele tá dando atenção. Aí ele fala. E aí ele jogou, eu vou contar aqui do jeitinho que eu faço pra você entender. Aí ele começa a contar a história, depois na história você começa a entender que é ele, e depois ele te chama pro rolê, e nós atravessamos a ponte com essa história. Então vamos lá. Se eu começar a contar, o semeador saiu para semear. Ele pegou semente, jogou no asfalto. Ele jogou nas pedras, jogou no espinho, jogou em tal lugar. Eu, por exemplo, eu já fui semeado num lugar onde era espinho. As pessoas não queriam que eu prosperasse naquele lugar. Eu acabei de entrar na história, agora eu vou chamar você. Agora, Cariane, pensa você num lugar que você era um cara top, mas o ambiente não deixava você prosperar. Você estava em espinhos, não estava? Ou seja, eu falei do semeador, eu entrei na história, eu pus você. Agora o segredo do storytelling é cabum. É falar. Se você não sair daí, você não vai prosperar. Então eu saí, eu prosperei, agora é a sua hora de prosperar. Então vamos atravessar a ponte? Se você fizer isso, esquece 300 livros, 300 páginas. Só faz isso. Nunca comece com a sua história. Sempre com a história hipotética ou de terceiro. Entre na história, coloca a pessoa e atravessa a ponte com ela. Agora, se você quiser fazer estudo de graça, faça. Mas você pode vender isso. Do Big Brother. Sim. Internet não é de graça, Facebook não é de graça, tudo que é de graça, você que está assistindo, o produto é você. E isso, eu gosto tanto de revelar isso para as pessoas, para elas pararem de ficar no jogo dos comentários. Comentário não vai pagar suas contas. Se você for um criador de narrativa, isso vai mudar tudo. Então eu resolvi criar minha narrativa. Eu resolvi zoar com quem me zoa. Eu zoei, eu quis fazer isso. Por quê? De novo, não existe energia negativa isolada. Toda energia negativa é acompanhada de positiva. Tudo que tem ônus tem bônus. Aprenda. E agora a gente vai entrar num tema que eu acho muito interessante para as pessoas. Nas últimas semanas, desde antes ali da fritada, talvez até motivado por esse projeto que você tem de premiar pessoas que fazem corte, muito do que você foi dizendo ao longo dos anos, eles foram resgatando e foram fazendo meme em cima daquilo. O do helicóptero e uma série de outras coisas. Você, de repente, viu a rede absolutamente tomada por você em situação de meme e tudo aquilo que envolve. Viralizou tudo isso. Como você consegue ver isso de positivo? Como é que você transformou isso em negócio? Para que as pessoas entendam que você não tá com raiva, que você não tá puto por causa disso. Pelo contrário, você quis isso. Cara, eu não queria que fosse assim. Tem que ser... Não? Não, da forma que foi, não. Você queria que fosse como? Eu queria que fosse mais brando. Eu paguei os caras pra fazer os cortes legal. Aí os caras falaram, o legal não viraliza tanto. Não viraliza. Aí eles pediram autorização. Você vai pagar a premiação com essas coisas polêmicas? Por exemplo, a parada do Senna não é um corte, foi uma merda que eu fiz. Porque o Senna, pra mim, é o maior brasileiro de todos os tempos. Esse do Senna eu não vi. Não, é porque eu tava falando bem do Senna. Tá. Aí uma aluna minha, tava ao vivo, falou assim, cuidado, hein, que é pecado idolatria. Aí eu fui responder ela e meti o bambu e falei,
Cara, o Senna é isso, o Senna é aquilo, colocando o Senna no lugar dele. Mas a gente não tem que mexer na figura do Senna. Num comparativo com Jesus Cristo, por exemplo. Porque ela falou que ele era um ser humano. Eu tava trazendo ele pra baixo. Mas eu acho que a figura do Senna sendo o mais importante, na minha visão. E pra mim ele é um dos brasileiros mais importantes de todos os tempos. Pra mim, de ter visto alguém conseguiu estimular o povo brasileiro, não existe. Pra mim, não existe. E não tô fazendo média. Se você for em qualquer escritório meu, qualquer casa minha, você vai ver capacete do Ayrton, os carros do Ayrton, tudo do Ayrton. Eu sou piloto de corrida também, eu corro na Mercedes-Benz. Então assim, eu, Pablo, virei piloto por causa dele, mudou minha cabeça por causa dele. Então assim, foi uma merda. O corte mais pesado de todos foi esse, então. Não, cara, tem coisa muito pior. Que mais chegou em você? Não, que eu odiei de ter visto, na hora que eu vi, eu nem acreditei que eu falei. Esse, né? Eu já chamei meu time e falei, é inteligência artificial, afinal, estamos numa guerra digital. Pode olhar os caras, mano, você falou. Eu falei, não é possível que eu falei. Então, eu falei nem você lembrava. Não. Foi numa aula boba, assim. Foi numa aula. Não foi numa palestra. Mentira aí que eu te dou um prêmio. Mostra o que você ganhou de salário 10 anos, eu vou lá e dobro o que você ganhou em 10 anos. Acha mentira. Só que, tipo assim, os caras... Já vai sair corte isso aí. Aí os moleques, cadê? Vamos achar. Então, tipo assim, o cara hoje, ele não consegue diferenciar uma coisa que é metáfora. Por exemplo, eu falei assim, eu vou lançar um foguete. O que eu vejo? Eu vejo gente da política usou desses memes e colocaram grana pra caramba, mano, pra me arrebentar. Então eu falei assim num vídeo, eu vou lançar um foguete, é barato, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares dá 25 milhões de reais, vou lançar vários. Aí eu vou e falo assim, eu vou lançar 50 mil foguetes. Tipo, não tem ninguém na Terra com esse dinheiro. Aí ultrapassou trilhões, entendeu? A conta. Então, nem tipo, o Elon Musk. Não tem ninguém, não tem governo que dá conta de fazer isso. Só que, tipo, cara, você tá falando uma metáfora. É uma hipérbole. O cara começa a viajar na hipérbole. Então, tipo assim, os caras estão enchendo o saco, cara, olhando nos seus olhos. Eu vou lançar foguete. E vai estar escrito assim, ó, em inglês, mind your business. E em português, vá cuidar da sua vida. Eu vou meter o foguete lá em Cabo Canaveral. Só não tem o que lançar, cara. Se eu tivesse o que lançar, eu já pagava essa porra agora, maluco. Desculpa aí a palavra. Eu já lançava esse foguete. Eu tô conectado nessa parada. Eu quero mexer com o espaço. Aí os caras vão falar, o que você falaram? Ele é maluco. Então aguarde o maluco. Eu quero ser o cara que lança foguete aqui no país. Você quer fazer o que o Elon Musk fez nos Estados Unidos? Não, quero fazer diferente. Fazer o que ele fez, eu vou ficar na sombra dele. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu não ququero ir pra Marte, eu tenho que arrumar outro lugar. Já tem um cara mirado em Marte, o que eu quero com Marte? Tem que ir pra outra banda. Eu quero ir pra Antares. Vou lançar o desafio. Vamos para Antares. 14ª maior estrela. Então vamos pra Andrômeda. Daqui 5 bilhões de anos, a Andrômeda vai chocar com a Via Láctea. E vai destruir tudo, né? Segundo as contas dos cientistas. A gente tem que ir pra algum lugar, cara. Se tem como sair, a gente não pode ficar, entendeu? Tem que dar um jeito. Antes de começar a viralizar tanto assim nos memes e na polêmica, quanto em média era a sua reprodução no Instagram, por exemplo? Cara, antes dessa... Assim, tem alguns momentos... Vamos essa onda. Vamos ver assim, ó. Antes de janeiro. Antes de janeiro eu tava com média de 22 milhões, 24 milhões só no Instagram, de contas únicas mensal. Você chegou em quanto? 51. Você mais do que dobrou. Mais do que dobrou. 51 milhões. Aí na hora que eu vi aquilo, eu chamei os caras, falei, mano, energia demais, não sei nem o que fazer. É igual você pegar um cara que ganha R$1.000 por mês e dá 1 bilhão na mão dele. Ele não dá conta de gastar, cara. Porque R$1.000 pra você chegar a 1 milhão é 1.000 vezes 1.000. Pra chegar em 1 bilhão é 1 milhão vezes 1.000. Ou seja, o cara não tem nem a história na cabeça dele pra gastar. Eu vi aquele acúmulo de energia, eu falei, cara, é 1/4 do povo do Brasil, cara. Uma sócia minha tava voltando ontem da França, aconteceu uma merda. O avião não deu uma pane. E aí o piloto falou, vocês relaxam aí que nós vamos jogar o combustível fora e vamos ter que voltar pra França. Tá filmado aqui. E aí, maluco, ela largou o celular e começou a gravar. E a cena é foda, cara, ver o combustível saindo da asa 1h30. Por quê? Porque você decola com o combustível pra 12 horas de voo, né? E aí se der uma pane, você tem que voltar no mesmo lugar, você tá com excesso de peso. Então na aviação você precisa de queimar o combustível pra descer, senão você quebra o trem de pouso, arrebenta com o avião. E é risco de vida pra galera. Então eles ficaram 1h30 jogando combustível fora. E ela filmando. E os caras no voo, cara. Os caras gritando assim, se o Pablo Marçal tivesse aqui no voo, a gente já tava no Brasil. Ela falou, o quê? Repete. Ela me mandou um vídeo aqui. Se você quiser ver, é da hora, mano. Quer ver? Eu te mostro. Não, é disso. Vindo da França. A gente tava lá agora fazendo uma trip lá. Mas você tava num voo executivo? Eu vim da Itália na frente um dia antes. Ela veio pela França.
A gente rodou lá. Mas ela veio num voo executivo. Não, no voo particular. Não, voo comercial. O povão todo fala isso. Tá brincando, os caras citaram você no avião. Louco, qualquer postagem de aviação tem meu comentário lá, alguém falando de mim. Se o Marcel tivesse aí, não tinha. Até que na fritada vieram me zoar, aquele menino lá que não sabe o que é piada, veio falar da cantora que caiu de avião. Ele ficou me zoando. Se Deus soubesse que você existisse, ele tinha levado você e não ela. Aí tem um corte animal que eu falo, se eu tivesse no avião, talvez ele nem teria caído. E você sabe, como eu gosto de estar envolvido na aviação, sou aviador também, estou tirando minhas carteiras, todas as vezes que a gente vai pousar com jato, em qualquer lugar, e que seja de bimotor que seja, eu não gosto de pousar de primeira. Ou seja, os maiores erros de aviação é o cara achar que sabe de tudo, é o cara que não bate o olho no visual. É um lugar que você não tem... Segurança demais. Cara, sempre tem que ter excesso. Tem que sobrar segurança na aviação. Se o cara acha que sabe demais, ele vai lá e ferra com todo mundo. A aviação é perigoso, velho. É perigoso pra quem trata ela de forma comum. Ela tem que ter excesso de segurança. Eu te mostro um grupo aqui só de uma aeronave minha, que é o helicópterozão brabo de 20 milhões. Esse helicóptero fica o tempo inteiro na manutenção periódica. Eu fico olhando e falo, mano, que preguiça de ver isso. Mas eu vou toda vez tranquilo. Porque se você cuidar da máquina conforme manda o regulamento, se você respeitar a atmosfera, se o seu piloto não quiser suicidar, o negócio vai bem. Você não cai de jeito nenhum, maluco. De jeito nenhum. É como derrubar um avião, porque o avião não cai, né? Já pegou tempestade em helicóptero? Eu já pensei que... Não, no helicóptero não. No helicóptero eu já passei treta, a gente sai fora da... Qual foi o maior treta que você passou no helicóptero? Porque o helicóptero assusta de vez em quando. Se você quiser ver, eu nunca vou mostrar na internet, mas é real que curtiram comigo o elevador querendo derrubar o helicóptero. Seguinte, a gente... Quem queria derrubar o helicóptero? O elevador, cara. Como assim o elevador? Deixa eu te mostrar, senão você não vai... Essa aqui eu quero ver, velho. Seguinte, um heliponto do demônio tinha o elevador saindo na área de... Os helipontos grandões tem 20 por 20. Tá. Dependendo da máquina for menor, pode ser pequenininho, 6 por 6, os antigos, né? Só que o que aconteceu? Eu vou pegar aqui pra você enquanto eu falo. A gente foi subir, a máquina pousou. E quando a máquina pousa, o cara resolve mandar o elevador. Eu falei pra ele, o cara da manutenção do prédio. Eu falei, ó, o helicóptero já tá lá. Se você mandar, você vai derrubar o helicóptero. Não, é bem no canto. E eu falei, não ouse, eu vou de escada, subir de escada. O maluco não foi lá por conta dele e mandou o elevador. Vou te mostrar aqui. Eu só peço pra você não mostrar isso. Não, vou olhar eu aqui, eu e o Fábio. Por causa do piloto, tá? Só pra questão pra preservar o piloto. Senão dá problema. Ele já não trabalha com a gente mais. E aí o que aconteceu? O elevador subiu e a pá rapou assim, ó. Vou te mostrar aqui, tem um vídeo. Por muito pouco. Aqui, ó. Olha isso aí, que merda. Você já tinha visto aí um elevador no heliponto? Nunca tinha visto. Então, tipo assim, o vídeo tá aí. Aí a galera, se é verdade, mostra o vídeo. Foda-se, você não vai assistir. O Cariani vai, o cara do Domingo Espetacular vai. Deixa eu falar, é centímetros. Não, bateu. Quebrou a ponta. Quebrou. Dá pra ver a arranhada aí, ó, o elevador. Eu vou dar o zoom pra você ver aí. Quebrou, arrebentou aqui, ó. Olha lá um pedacinho assim, ó. Ou seja, milimetricamente o negócio. Ou seja, aí o cara quer discutir na internet que eu tô mentindo. Vai se lascar, nem vai ver o vídeo. A curiosidade do mundo é ver esse vídeo. Não vai ver, acabou. Entendeu, não? Então, tipo assim, eu não dou explicação. E jato, já passou a perrengue? Eu achei que eu ia morrer uma vez, cara. Indo para o Rio de Janeiro. Mano, tempestade? Tempestade surreal. Surreal. E não tava na previsão? Tava não. Não, se tiver eu não vou, cara. Você é um cara que preza pela segurança. Porque a internet, a gente às vezes acha que você gosta da loucura. Não, cara, é zero possibilidade de eu ir no risco da ruína. Entendi. Zero. Até que eu poderia fazer o Ultraman em menos horas. Só que eu falei, cara, o que eu vou ganhar? Eu faço conta do ROI, que é o retorno sobre o investimento. Eu poderia ficar com orgulho, não dormir pra fazer a prova. Mas alguém me proibiu de dormir? Não, eu tenho que concluir dentro de 36 horas. Até que eu fiz de 35 e 17. Eu sou muito pelo ROI. Se não tiver retorno, maluco, eu não entro. Então, assim, já tomei pancada demais, por ser inconsequente na adolescência. E eu percebo o seguinte, eu tenho 4 filhos, mano. Tem mais de 40 empresas. Tem esse tanto de gente que gosta de seguir a gente. Esse tanto de gente. Pensa esse tanto de hater, se eu morrer, o que vai ser deles? Então a gente não pode fazer loucura. Então se houver risco de ruína, eu tô fora. Me conta essa viagem pro Rio de Janeiro. Maluco, eu coloquei a palestra do lado do aeroporto. 5 minutos.
E fui enrolando. Eu falei, vou 40 minutos, pousa mais 5, dou a palestra, volta e tal. Eu gosto de ter jato por isso, pra dormir em casa. Eu vou lá em Santa Catarina, eu vou nos cambal, eu volto pra dormir. Minha mulher chega e fala, esse jato é brabo mesmo, porque você volta pra casa. Eu não fico em nenhum lugar. Não fica, é muito raro você dormir. Nem a pau, só se for... Só se for fora do Brasil. Não, às vezes um voozinho em 5 horas, aí é foda você ir lá dar palestra, que aí você já volta no café da manhã. Aconteceu na política de eu não voltar por causa da rota, né? Mas se for uma palestra, eu vou e volto, não interessa, eu vou voltar. Se tiver problema com a atmosfera, é 0, eu vou ficar lá. Nesse dia, não tava, fui fechando o aeroporto. E você em cima do lastro? Não, cara, em cima do tempo, certinho, cronometrado. Teve um candidato à presidência da República que, provavelmente, por discussões aí, não vou nem falar nomes, mas por causa de 6 minutos acabou acontecendo a fatalidade, né? O jato dele entrou igual um míssil no chão. Por quê? Porque os caras falaram, vamos alternar, você tem que alternar, você tem que esperar. Cara, eu quero pousar, o meu jato pousa. Os nossos jatos aí atuais, eles pousam sem visibilidade. Pode ir, se a pista tiver, tem leitura, desce sem o piloto ver nada. Só computador. Vai embora. Só que mesmo assim, não é o indicado. Não precisa fazer isso, eu espero e tal. O trem virou do nada, aí eu vi meu copiloto na época, e eu quase caguei. Aí ele ficava olhando pra trás, o que foi, maluco? Eu tava com o mentorado meu sentado, trocando ideia, falando de negócio. E o bicho balançando. Não, e ele falou, é normal? Aí eu falei, claro que é normal. E eu já pensando assim, velho, eu vou morrer com esse cara, não é possível. Logo com esse cara, mano. Esse cara não merece. Não tem nada a ver, né, mano? Não, maluco, não. Tinha que ter um trem no meio de uma guerra, um trem maluco, assim, né? Aí eu olhava pra ele e falei, hoje não é possível. Aí esse cara, que era meu copiloto, ele foi supervisor comigo na Brasil Telecom. E eu conheço quando ele tá ruim. O meu piloto, comandante, firme, olhando pra frente, falava nada. E ele ficava olhando pra trás. Eu falei, o que foi, maluco? Nós estamos com um problema aí. Cara, dava um sacode. Não, cara. Eu vou explicar uma parada na aviação. Quanto menor o avião, maior é o sacode. Então, se você for de Airbus A380, que é a maior máquina, você nem sente o sacode. Aquele de 2 andares, você não sente nem ele subindo. Nada, sente nada. Ou seja, quanto menor, então um jato privado aí de 6 lugares... Bichão sacode. Maluco, parece que um jogador de basquete tava batendo na gente. E a gente quicava no chão e subia. E assim, e eu falei, isso aqui no avião? Não, maluco, hoje é o dia. Aí, quando o meu comandante olha, o Douglas... Estamos com um problema. Falou isso, aí eu falei, maluco, qual que é o problema? Ele falou assim, não desce no aeroporto aqui, nem no outro. Nós vamos ter que alternar voltando para São Paulo. Aí eu falei, tem alguma alternativa pra gente segurar? Se não der, meu coração acelerou, né? Foi nas primeiras vezes que eu tinha um jato. Aí eu olhei e falei, mano, vai rodar todo mundo aqui. Falei, dá pra segurar o tranco? Aí ele falou, vai ficar assim, você não importa não. Eu falei, não, segura mais um pouco. Aí ele foi falando, tem um na fila, 2, 3, 4, 5, 6. Aí foi juntando um tanto de avião pra descer lá no Rio de Janeiro. E tinha combustível? Tinha. Sempre a gente vai com combustível para pousar no lugar com mais 1 hora aí de combustível pra gente alternar. Sempre tem que ter. Você não pode decolar se não tiver isso. Por isso que eu falo que é seguro. Cara, mas a pancada de cinto, assim, era uma pancada. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí o que aconteceu? Alternou para outro aeroporto, chegou no horário de pico. Eu levei 1h30 para chegar no evento. Chegou atrasadaço. Não, 1h30. 1h30 para chegar, atravessei a cidade, porque eu coloquei de Galeão para Santos Dumont. 1h30 de trânsito. Aí, mas só de não morrer foi bom demais, né? Tá bom, né? Então, depois da experiência, mano, é assustador. Por isso que as pessoas têm que prosperar, cara. Você entra com sua família dentro do avião sem falar com ninguém e aparece aqui no Brasil, mano. Sem passar em fila. Sem passar em fila, sem nada? Zero. Você só para aqui na hora que você chega. Eu pouso aqui no São Paulo, Catarina. Você pousa, aí tem a Receita, tem a Polícia Federal, só dá entrada no seu país, lá não dá. Porque é o piloto que faz, o piloto faz a liberação, você vai embora, cara. Não, é assustador, assustador. Caramba. Então, tipo assim, desejo prosperidade para as pessoas viverem isso. Eu sei que as pessoas às vezes estão assistindo, estão precisando de pagar aluguel. Não é esse nível agora, eu também já precisei disso. Começa devagar, mas nunca negue na sua cabeça que você pode chegar no nível que você quiser. E Marcelo, falando dessa prosperidade, você está muito bem, lançamento, crescendo. Quando que você resolveu pensar, agora eu vou pra política? Cara, isso é paixão. Não, cara, não é que é paixão.
Isso é igual um cara que gosta de mulher feia, sabe? Assim, a doença? É. Igual o cara que gosta de mulher feia. É aquele cara assim que ele sabe que vai se lascar, mas ele vai. Ele vai, né, cara? É, não, assim, por isso que tem que ter a prosperidade. Que se a mulher, ela for feia, aí vai falar que eu sou machista, taxista, não sei o quê. Você investe, eu também fui despiorado, assim, você prospera e depois muda os trenzinhos no rosto, assim, minha orelha era pra frente, pus pra trás, os dentão aí e tal. Mas é uma parada de chamado. Sabe quando você sente no seu coração? Então, assim, eu não vou culpar Deus que eu tô entrando por causa dele, não. Mas eu senti uma parada muito forte de servir o povo. Inclusive, eu lancei um desafio antes de começar, que você viu que eu tava dando entrevista. Porque isso pros negócios são péssimos. Você é louco, mano. Só de perseguição que eu já tomei, acabou com tudo. Eu que não choro na internet. Ou seja, se eu chorasse... não é um bom negócio para você. E, inclusive, nós temos dados suficientes que grandes empreendedores, quando foram pra política, quebraram seus negócios. Quebraram. Aí as pessoas entram por política por causa dos amigos, vai, e não sai nunca por causa de inimigo. Mas a minha parada com política, eu não quero viver de política. Inclusive, antes de entrar aqui no seu podcast, tava rolando aqui uma entrevista pro SBT, né? O SBT perguntando, e aí, você vai vir ou não vai? E aí o partido anunciou, saiu em vários veículos, né? Só que eu decidi o seguinte, promover um desafio para a população. Não é para político, não. É para a população. Eu dei até dia 15 de maio. Acabei de falar, antes de você entrar aqui na sala. Eu estava aqui, você me emprestou espaço para fazer a entrevista. Se até dia 15 de maio não aparecer alguém com perfil adequado para governar a majestosa São Paulo, automaticamente eu sou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Só que eu estou torcendo para aparecer alguém. E esse desafio está lançado. Pode meninadinha do corte aí, corta aí pro Padinho e já solta as máquinas para nós. Se aparecer alguém, eu sou de recrutamento e seleção. Trabalhei 4 anos na RH da Brasil Telecom e uma das coisas que pra mim, Cariani, que qualquer pessoa que quer explodir na vida, um dos 5 qualidades que ela tem que ter, vou falar só 2, comunicação e recrutamento e seleção. Se essa pessoa, vou dar 3 pra você não achar ruim, treinamento, você precisa se treinar e treinar os outros. Mas recrutamento e seleção é tudo. Os candidatos de hoje não têm o perfil. Acabei de pausar aqui. Eu arrepio, maluco, olhando pra essa cidade, a riqueza que tem aqui e não ter candidatos à altura da cidade. Então, tipo assim, já tá lançado o desafio. Como você é muito visto, mande pros seus parentes e para todo mundo que mora em São Paulo. Seguinte, se aparecer uma pessoa com perfil, eu me rendo e não saio. Mas já tá tudo acertado. Comprei apartamento aqui em São Paulo, tô firme aqui, já sei até a escola que eu vou. Tô pegando meus detalhes tudinho. Se até dia 15/5 não aparecer uma pessoa, me considere a opção viável. Porque... E o que é para você uma pessoa que teria um perfil de administrar uma cidade como São Paulo? Vamos lá. Se não mudar a mentalidade do povo, essa pessoa não tem um perfil. Se não for alguém que é pau na máquina para abrir empresa e fazer com que as empresas que são abertas tenham sustentabilidade, também não vai adiantar nada. Metade das companhias no Brasil, hoje tem 21 milhões de companhias no Brasil. 50% das empresas estão aqui em São Paulo. Aqui é o berço, né? Aqui é o lugar. Se for comparar o PIB de São Paulo com vários países, pode juntar vários países que a cidade de São Paulo sozinha ganha. Então, assim, se o cara não tiver perfil de construção de riqueza, se ele não tiver presente de comando, se ele não for um cara tolerante, ponderado para conversar com as pessoas, se ele não entender desse rolê, se ele for extremista, já não serve. De qualquer lado. Ah, o lado bem e o lado mal. Esse negócio não funciona. Precisa de alguém elegante, com nobreza, que aguenta pancada, porque aqui não é brincadeira. Aqui o rolê é assim, só da galera ver que eu tô nisso, eu já tenho gente me chamando, caramba, então tem que conversar com esse tipo de gente, porque eu sou candidato. Então, assim, tem um rolê um pouquinho diferente do que a população pensa, imagina. Então, o que eu quero para São Paulo? Eu quero simplesmente desenvolver isso vai acontecer dia 15. Se dia 15 não aparecer, eu vou soltar um plano que é fora da política, que é um plano chamado SP50. Eu mesmo estou desenhando. O que é SP50? Eu tenho negócio com o povo chinês. Eu trago, né, alguns produtos de lá e vendo aqui no Brasil, tem contratos. E aí o que acontece? A China decretou que até 2040 vai ser a nação mais poderosa do mundo. Eles erraram a data, cara. Eles fizeram com corpo, alma e espírito. Em 2030 eles vão passar os Estados Unidos. Tá quase. A relação do PIB nominal pela crescente da China, eles vão concluir o plano. Você pega os Estados Unidos, já teve esse plano. Você pega a Tel Aviv, você pega grandes nações e grandes metrópoles que fizeram um projeto que transcendesse a política, esse negócio vingou. Coreia do Sul. Eu vou falar as loucuras que vocês vão curtir.
O maior prédio do mundo foi feito no deserto, né? Nós vamos construir o maior prédio do mundo aqui. Só que ele não vai ter 800 metros, vai ter 1 quilômetro. Cara, é o seguinte. Eu posso pegar a caneta, juntar com os vereadores, assinar, liberar a área e falar, vamos aqui. Se não tiver o poder público, nem com dinheiro de um consórcio, para fazer um prédio de 1 quilômetro de altura, o maior do mundo é o Burj Khalifa. Inclusive, já fiquei hospedado lá. É assustador. 156 andares, aquele trem absurdo. Salvo engano, é 156. Fiquei no hotel lá dentro, que tem o Armani. 55 mil reais a diária. 55 pau a diária? É, do quartão brabo, né? Quartão. Mas você ficou nesse quarto? Fiquei nesse. Só pra fazer agora, já que a gente gosta de corte, vou fazer um corte aqui. O que tem num quarto de 55 mil metros quadrados, 55 mil reais por dia de reserva, cara? Cara, vou te falar o que tem. A melhor vista que eu já vi até hoje. É o quarto que todas as direções é tudo vazado e você vê aquela coisa assombrosa. É 360 a visão dela? 180, né? É aqui o quarto, 180 graus, assim. É assustador. E tem um fato curioso. Os caras vão pirar aí, Marcos. Nós não dormimos. A gente foi fazer network, não sei o que, entrava nesse quarto e saía e nem dormimos no quarto. Caramba. Nem usou o quarto? Usei, eu entrei, sentamos, demos risada, fizemos vídeo e tal, mas o rolê tava tão forte ali. Eu fui por causa de minério, de um negócio de minério com grafeno. Acabei conhecendo ministro lá de turismo e fui me envolvendo com tanta gente ali que não deu tempo de dormir, porque a cidade não para, cara. A cidade não para. Só que o seguinte, eles construíram um prédio, para construir a base daquele prédio precisa de 10 bases de prédio, do que a gente conhece como prédio, né? E esses caras fizeram isso. E o ROI disso é o quê? O turismo. Os caras perceberam que o petróleo ia parar de dar ROI, construíram a maior companhia aérea do mundo hoje, né? Com os maiores. É, a maior companhia com quantidade de Airbus A380. Isso não existe. E é melhor, né? É a melhor que eu já voei também. Então os caras falaram, nós vamos para o futuro. Você vê a Arábia Saudita, está construindo a cidade linear de 170 quilômetros. Aquela de vidro, já viu? Começou o projeto. O que esses caras estão fazendo? Eles são os reis do petróleo, só que eles foram para o futuro. Tem um futuro chamado futuro do futuro. O cara que é visionário só vê o futuro. O cara que consegue ver o futuro do futuro, ele já vive na cabeça dele nesse futuro. Só que um monte de gente que é fracassada nem no futuro consegue ver, nem ver. Ele fica só no passado. Então você imagina a distância de um cara quando tá ouvindo o que eu tô falando. Sim, nós vamos construir o maior prédio do mundo aqui, só que é 1 quilômetro de altura. Como que faz isso? Com 10 bi pra fazer um negócio desse. Aonde que tem dinheiro? Coisa mais boba do mundo. Esse dinheiro tá em todas as 200 famílias mais poderosas aqui que precisa de alguém pra falar, vamos fazer? Poder público na frente, com liberação, que é a coisa mais assustadora no Brasil. O povo não libera as coisas. A gente tem que liberar o espaço aéreo, porque um prédio desse é a altura que é o corredor de helicóptero. Exato. Então você vai pegar um negócio desse, tá 3.300 pés. O corredor de helicóptero em alguns lugares aqui em São Paulo é 3.000 pés, 3.200. Então, igual lá tem um pisca-pisca lá naquela torre que todo mundo de longe fica assistindo e vislumbrado. Você passa de avião, você fala, o que é aquilo ali? É assustador aquilo lá. A gente vai construir casa para esse povo, a gente vai pôr dentro na boca desse povo. Aí você fala, vai fazer o quê? O que a gente tem que fazer é como cidadão. Só que é o seguinte, nós precisamos de desenhar um projeto para São Paulo, onde São Paulo vai ser o centro do hemisfério sul. E não é hoje, cara. Nós precisamos de acelerar isso aqui. A mentalidade do nosso povo é, vem um herói. Não, quem é o herói é o povo. Se o povo não entender que eles são os protagonistas, não tem um Messias para salvar nós, não. Já está provado que um político não vai resolver isso. E eu sei, carinha, nossa amizade, eu vou te falar algo. Eu ajudo mais as pessoas fora da política do que dentro. Só que dentro da política eu vou ter mais acesso para falar assim, vem mais gente para dentro da política. Então minha intenção não é ir lá dar um show, salvar a pátria de ninguém, não. É ir lá e levar seriedade pro rolê. Levar essa veia, porque eu acredito que o empreendedorismo liberta. Se algum de vocês estiver curtindo aí o que tá falando, escreve assim no comentário, ó, empreendedorismo liberta. Vou te falar por quê. Vamos fazer um exercício. Fecha todas as empresas do Brasil. Nós somos 100 milhões de trabalhadores de CLT. É autônomo e tudo. 100 milhões. Nós somos 21 milhões de empresas. Deve dar aí uns 36 milhões de empreendedores. Se pegar 100 mais 36, dá 136, certo? Fecha todas as empresas. O que sobra? Quem é o governo sem as empresas? Não, acaba a arrecadação. Acaba o país. Então acabou, certo? Se o contrário é acabar o país, imagina se a gente ensinar todo mundo a empreender. Aumento de oferta de trabalho. Se a gente não entender sobre tecnologia agora, irmão, nós vamos ser escravizados. Vai ser a maior escravização da história da humanidade. Nós seremos escravizados por nações que são altamente tecnológicas. A gente não cria nada, velho.
É difícil demais. Aqui no Brasil, como a gente não honra quem cria, a gente, pelo contrário, só apedreja, né? Quem quer ajudar. Os Estados Unidos vai lá e banca a vida do cara. Toma aqui um passaporte pra você aqui, toma aqui um visto pra você, toma um green card. As nações aprenderam esse jogo. Você vai pegar a China nesse projeto 2040. Eu tenho dois amigos meus que são casais de pós-doutorados na área farmacêutica, que foi comprado a peso de ouro por uma empresa de pesquisa nos Estados Unidos para poder desenvolver pesquisa lá. Nós não podemos deixar isso. Aí sabe o que eles estão fazendo lá? Desenvolvendo medicamento e vacina para a indústria farmacêutica americana. Já era. A China comprou o passe de todo mundo de inteligência artificial. Eles perceberam que o futuro do futuro era lá. Só que isso vocês estão fazendo tem 10 anos. Nós estamos achando que isso vai bombar, os caras já estão dominando todo mundo. É assustador o progresso chinês. Eu te dar um número para você entender por que a gente tem que ter gente com essa cabeça e gente que tem esses acessos. A China, em 2 anos, isso é a coisa mais assustadora que eu peguei da China. Em 2 anos gastou mais concreto do que os Estados Unidos em 100 anos, cara. Os apostaram tudo na infraestrutura. Os caras estão investindo. É um canteiro de obra é imparável, né, cara? Quando eu fui pra lá. Não, e é 24 horas, não para a construção, você viu? A construção vai trocando de turno, qualquer construção não para, é 24 horas. Pra quem não conhece Las Vegas, não conhece Dubai e não conhece Xangai, vamos pegar Xangai. A gente andou pra caramba na China ali, fechou contratos bem legais mesmo. Las Vegas é uma rua, Dubai é uma quadra e Xangai é uma cidade. No mesmo perfil dessas que eu tô te falando. Só que Las Vegas é uma rua. Strip. Dubai é uma quadra. No máximo 4. Mas pra você entender a dimensão, é uma quadra. Xangai é uma cidade, né? Maluco. Assim, inteira, né? Monstruosa. Só que não é só Xangai, é mais 10 Não, Pequim. Você tá doido, lá é assustador. Então, assim, esses caras têm um plano que transcende a política. Nós vamos de gente assim. De gente que fala, mas é uma loucura, ninguém nunca construiu. Mas até o Burj Khalifa também ninguém tinha construído. Ninguém tinha construído. Aí você fala, mas pra que fazer isso? Não é pra gastar nem R$1 de dinheiro público. Pelo contrário, você imagina quantos empregos isso vai gerar. Você imagina quantos voos mundiais vão vir pra cá pra ver a maior torre do mundo na cidade de São Paulo. São Paulo cabe isso, sabe por quê? Aqui do lado tem um hotel que os caras fizeram, quantos andares pra baixo? 10 andares? Foi. 10 andares pra baixo. Cara, é surreal. E sabe o que é interessante? Eles tinham uma capela que eles queriam preservar. Eles fizeram 10 andares para baixo, tinha uma capela e eles deixaram assim. Ó. Ficava só a pontinha da capela assim. E ela tá lá até hoje. Então, se algum lugar cabe no Brasil, é São Paulo. Cara, você tem uma noção. O Edi fez aquela... E vendeu tudo, tá? O Edi vendeu tudo. O Edi fez... nada. Investiu $500 milhão para fazer aquele templo de Salomão. É uma coisa que todo mundo tinha que ver só para ver a grandiosidade do rolê. É gigantesco. Ou seja, não tem outro lugar no mundo que tem esse rolê. Ninguém fez um investimento desse. O Templo de Salomão lá é gigantesco. Brabo. É gigantesco. Então, assim, a gente precisa atrair atenção. Os caras vão chegar no futuro, o futuro do futuro. Olha os noticiários. Os médicos robóticos têm 100% de precisão. Os médicos que são altamente empenhados têm 98%. Você já quer tem operar cirurgia com quem? robótica? Não, isso faz tempo. O Tesla... A inteligência artificial, ela vai poder captar... Isso é verdade, tá? Eu já vi, falei com muitos amigos meus, médicos. A tendência para o futuro é que a inteligência artificial capte centenas de milhares de casos clínicos, ou seja, de pessoas, consultas, tudo, e aí você vai conversar, ela vai buscar no banco de dados e ela já vai poder dizer qual medicamento que você tem que utilizar, tudo tal. Cara, você imagina a advocacia, o judiciário. A advocacia por inteligência artificial tá fazendo peça melhor do que advogado. Meu amigo, deixa eu te explicar. O futuro do futuro, se as pessoas não entenderem, nós vamos sofrer uma escravatura pior do que qualquer coisa que a gente já ouviu. Vai ter que trabalhar a criatividade. A única coisa que a inteligência artificial ela não consegue, porque ela só trabalha com cópia. Agora você imagina. Reprodução. Agora você imagina. A inteligência artificial, ela não tem emoção. Mas as emoções das pessoas são tão rasas que dá para copiar e fingir essas emoções. Não tem tantas emoções assim. São 26 emoções. Os caras não conseguem ter a nossa emoção porque ela vem da alma, mas ela vai conseguir copiar. Não vai ter esse negócio. Por exemplo, eu estou investindo agora para traduzir todo o meu conteúdo para todas as línguas. Eu sentei e falei, pode pôr o dinheiro que for. Essa mensagem do reino, essa mensagem minha que eu levo de família, de tal. Marketing digital para mim não é o que eu luto por isso. Marketing digital é um meio para chegar naquilo que eu quero. Eu faço centenas de milhões com isso aí, mas eu carrego para levar a mensagem que queima no meu coração. Então, assim, se as pessoas não abrirem os olhos, elas vão ser engolidas. A nossa nação está na fila para ser engolida.
Então tem que levantar esse povo com essa mentalidade. Tipo, peraí, como é que eu faço? Cara, tem gente assistindo aqui que o tanto de comentário que ele já escreveu na vida, no seu, no meu, no UOL, sei lá onde, ele poderia ter escrito 10 livros, cara. Eu escrevi 50 livros já. Escrevi não, né? É meu time que escreve, eles pegam o meu conteúdo e traduz, né? Transcreve, na verdade. Então, assim, as pessoas não entenderam o jogo da tecnologia. Ele poderia estar... já, como diz o outro aí, 1000 anos fazendo milhões, só que os caras ficam escravos da tecnologia. Tem um negócio chamado tecnocracia. As pessoas têm que fugir disso. Não caia na sedução da tecnologia. Use a tecnologia para você e sua família prosperar. Pablo, você tem uma série de frentes de negócios. Você falou que estava em Dubai tratando sobre minério. Hoje, me fala algumas das categorias de negócios que você atua para a galera entender que extrapola demais o mundo digital, né? O pessoal vira e fala assim, Pablo Marçal é um coach. Não é. É a única coisa que eu não sou, esse povo. Pablo Marçal, ele ficou rico, entendeu? Vendendo cursos digitais. Explica para a galera um pouco das frentes que você atua. Aviação, automobilismo, corrida, fazenda, resort, hotelaria, editora, banco. Ajuda aí, chefe. Seguro, eu tenho uma seguradora também, lançamento. Me ajuda aí que eu não fico dentro dessas picuinhas. Ajeitei 2 redes de escola. Imobiliária, loteamento. 80% do meu patrimônio é imobiliário. 80% imobiliário? É minha tara. É o que então não tá no banco, tá em imóvel. Que banco, moço? Eu fico tremendo todo dia pra comprar. Você que tá aí, tem um imóvel, você tá divorciando e não quer voltar com sua mulher e quer ferrar com o patrimônio, me liga. Você sabe por quê? Quase tudo das melhores compras que eu já fiz foi de famílias que o cara idiota foi lá, acabou com a família e ele quer se ver livre da mulher e ele vai lá e frita o patrimônio. Quase tudo de fazenda, resort. Brigou com a mulher e aí numa atitude de desespero quer vender? Não, atitude de desespero não. Divórcio consolidado. Não, sei lá qual que é o motivo. O motivo é o seguinte. Eu tenho um curso de família, chama Base de Tudo. Quando eu vejo o cara querendo ferrar com a família, Deus é minha testemunha. Eu falo, me dá seu e-mail que eu vou te dar um curso, assiste, restaura o seu casamento. Cara, eu não quero nem ver, então me dá aqui a escritura. Todos esses caras, eles quebram o patrimônio familiar. Então, quando eles são facciosos, é o melhor método para você comprar no imobiliário. Você tá aí e não lembrou dos maiores negócios nossos, doutor Tasso. Tasso tá sentado aqui, a gente mexe muito com o leilão. Tasso tá sentado aqui, meu sócio, é o número 1 do país hoje. Inclusive, você tem que pegar a parte desse tanto de dinheiro que você ganha e ganhar com leilões. Como é que é o jogo do leilão? Só pra galera entender uma mecânica. Então vamos lá. Você pega uma casa, eu comprei uma casa lá, estava avaliada na época 6 milhões. Comprei essa casa por 1,9. Fui comprar, dei 25% de entrada, 25 ou 30 aquela? 25%, 75 parcelado em 30 vezes, certo? Coloquei a casa para alugar, gastei 140 mil na reforma. Eu mesmo gosto de ir lá e falar, toma aí à frente. Chega algumas épocas, eu tô com 300 e poucos pedreiros das minhas frentes de obra. Eu gosto demais, é um trem que eu vivo, eu gosto. Você gosta de construção? Adoro. Eu falo eu também gosto, cara. Se eu ficar sem ter uma obra, eu adoeço. Então eu não posso, eu sempre tenho que arrumar obra. Sou sempre envolvido com problema. Então, a casa, eu paguei 25% de entrada, aluguei ela. A prestação da casa era, né, porque eu já quitei ela, 50 mil reais. Esses 50 mil reais, 27 mil era de aluguel, que é no condomínio na Alphaville. Ou seja, no fritar dos ovos, saiu do meu bolso 1,3 milhão. E quanto a casa vale hoje? A casa não vale, eu vendi ela por 8 milhões. Eu vendi. Puta então, o que acontece? Leilão é isso. Fez muito dinheiro. Então, só que essa é uma, né, que a gente compra toda semana, leilão. Eu tô te contando um caso pra você entender, assim, ó, existe isso. Eu compro galpão, eu compro fazenda. E tá disponível na internet o leilão, pra qualquer um ver. Pra todo mundo, mas eu sugiro, não faça sem ajuda do profissional, não é vender no jabá de ninguém, não. É porque senão você vai cair num golpe feio. Qual é o golpe que tem no leilão? O cara abre um site, fala que é leilão, você vai lá dar o sinal e perdeu o dinheiro. A gente tem várias pessoas que vêm até nós, cara, eu perdi 200 mil, aonde? Mas você nem certificou o site, você é louco. Nem certificou se o rolê existe. Não era um leilão de verdade. Cara, bandido, tá na internet. Só você que tá assistindo que não tá. Só vocês que é louco de ficar nos comentários. Vocês tinham que aprender. Se até os bandidos fazem dinheiro no digital, imagina alguém trabalhador igual você. Não, tô falando sério. Então, assim, a gente mexe com... É o seguinte, eu quero ter o shape e o Cariano vai me ajudar. Vai me ajudar ou não?
Calma, isso aqui você vai chegar, vou chegar na hora, não tira a minha vantagem. Eu vou fazer isso aqui. Tem um desafio pra você. Não, eu tô topado, eu quero ficar forte, sabe pra quê? Pra mostrar pra você que quando eu não tinha o shape, eu tinha resultado, e depois do shape eu vou ter mais resultado. Mas você só tá comentando, vocês não vão ganhar nada com isso, mano. Agora tem um desafio pra você, Pablo. Fala aí. Chegou a hora mais importante, que era a pergunta que eu ia fazer. Eu tenho um desafio pra você mostrar pro público que você é um cara que literalmente pode tudo quando você decide. Vamos fazer um projeto pra transformar seu corpo. Vai ter que usar bomba? Não. Se for, eu tô fora. Porque eu sou natureba, não tomo nem remédio. Não. Esquece o hormônio. Vou ficar forte? Você vai ficar forte, a gente vai trincar o abdômen, ficar forte, e um detalhe. Você vai mostrar pros caras todo o seu potencial no treino de musculação. Bora. Onde que assina aí? O que tem de ônus aí? Top, o ônus é o seu tempo. Você sabe que eu tenho uma academia, né? Só minha. Ah, é? Na sua casa? Não, em casa também tem. Eu comprei uma academia. Não, onde fica? Fica num prédio de esporte meu. Caramba. Eu aluguei um prédio, porque eu virei triatleta, então tem academia, tem uma área lá pra gente orar e ler a Bíblia, tem piscina no subsolo, a gente treina lá. E aí... E é aberto ao público também? Não. Só pra você? Tem uma academia só pra você? É, pra mim, pros meus sócios e pra mentorados. Entendi. Tem um grupo de mentoria que os caras pagam 250 mil, eles têm acesso às minhas coisas todas, e aí eles podem entrar na minha academia. E aí, vamos rodar esse trem, então, vamos fazer. Então, o primeiro treino vai ser lá na sua academia. Então, vamos embora. Olha só. Aí, Mauricião. Pablo Bora Marçal. entrar junto ou não, Marqueira? Bora? Bora, Marcão. O Marcão tá no shape já. Bem rápido. Mas o Marcão vai junto. Tá bora, Marcão. Então, bora. Bora junto. Tá no shape já. Começa que dia? Tem que ter data. Não, começa semana que vem. Então, fechou. Segunda-feira é o dia de começar tudo. Segunda-feira, Mauricião. Segunda-feira é o dia de começar. Tá fechado? Fechado. Código do shape. Ó. Só que é o seguinte, nós vamos bater esse trem aí. Você vai pôr aí o quê? 90 dias? 90 dias? Não, você que manda, você que é o... Vamos fazer o seguinte. Segunda-feira... Não, segunda-feira é o dia 1 do projeto. Eu vou fazer a avaliação física. Tá bom. Na avaliação física, eu determino um prazo. Um prazo apertado, porque nada com você pode ser fácil. Tá bom, aí eu quero te fazer um desafio. Tem que ter um ônus. Qual é? Você vai falar pra mim pra eu trincar e virar o terror, eu vou bater antes. Se eu bater antes, você vai puxar 100 km de pedal comigo. 100 km de pedal. Só 100. Daqui 3 horas e meia. Eu vou te treinar, cara. Relaxa, você tá comigo. Você vai fazer abaixo de 3 horas. Nada, não precisa de joelho pra isso não. Vai de boa. Vou te ensinar. Não, eu tenho um brother meu, o Henrique Câmara, fechado. 100 km, vai puxar. Vou fazer você fazer abaixo de 3 horas. Vou fazer junto. 100 km de bike. 100 km seria daqui... Quanto que é daqui a Campinas? Daqui a Campinas, cara. É exatamente daqui a Campinas. Ô, você vai apaixonar na bike, mano. Sabe o que acontece? Tem um brother... Deixa eu te falar, eu lá na prova do Ultraman, eu fiquei em primeiro na bike. E aí eu tive um problema no meu tendão que inflamou por causa dos 8 km de nado. E aí, cara, eu usei demais o pé pra bater. E aí inflamou. Eu tive que correr os 84 com ele amarrado. Mas a bike eu ponho pra moer. E eu vou te explicar como é que é. Tem umas técnicas aí que virou meme também e tal. Aí eu vou te mostrar como é que faz. Só que você vai curtir tanto, cara, que você vai querer virar triatleta, mano. Sabe por quê? Tem um amigão meu, Adonis, eu vou te apresentar ele lá. O Adonis foi o cara que me despertou, assim, pra treinar e tudo. Ele sempre fala de você, gosta muito de você também. O Adonis Carnevale. E é um cara fortão, treina pra caramba. Eu levei ele pra Ironman, ele virou Ironman. Ele falou, cara, meu negócio era só ficar malhando e não sei o que, você tá me mostrando um outro mundo. Então eu vou entrar no seu mundo, você vai entrar no meu. Tá combinado. Fechou. Ó, segunda-feira, dia 1 do projeto Pablo Marçal no Shape. Você pode arrochar que eu vou virar, você vai mandar comer os frangos 20 gramas, eu vou comer. Você vai fazer? Do 100%. jeito que você, não, eu vou fazer 110, porque se eu fizer do seu jeito, eu vou levar 90 dias, eu vou conseguir antes. Se você conseguir antes de 90 dias, É isso aí que é o desafio. 100 quilômetros de bike, eu e você. Nós vamos fazer abaixo de 3 horas. Abaixo de 3 horas. Não, eu ia falar, o Cariani, o Marçal puxou o Marcos. Você tem que puxar o Mauricião pro seu desafio também. Eu acho que tinha que chamar você. Bora, vai. claro, fecho. Disciplinar demais, Fábio tá Fecho, junto. Então fechou. Fechado. Mauricião, Alguém tem que gravar, cara. Não é assim fácil. Mauricião, Pablo Marçal. Vai virar hoje o no cara Iron Cast. trincado. Porra. É nóis. Pesado. Uma honra. Rede social do Pablo Marçal. Presente pro Fábio.
Especial, né? Tô brincando. Só se viu uma vez. Essa aí foi ruim, né? Qual foi o maior período que você ficou sem açúcar? Maior período? Acho que foi por... Já fiquei uns 90 dias. 90 dias sem açúcar. Já fiz jejum de 40 dias no líquido. De água já fiquei 100 horas. Aí a galera acha que é mentira. Peraí, você já ficou 40 dias sem comer nada? Só no líquido. Só, mas líquido assim, energia, tinha energia, com calorias. Aí pegava só a água, 40 dias no líquido. Mas isso era um propósito espiritual? Também, né? Porque o jejum não é só espiritual, ele é almático e físico. De 100 horas já fiz 2 vezes, foi assustador. Mas aí 100 horas só água? Só água. Só água, zero qualquer coisa, só água. Animal. Aí a frequência foi baixando, Foi né? bosta. Eu treinei, cara. A galera fica doida. Na verdade, eu não fiz sozinho, eu fiz com mais de 100 pessoas comigo. Aí eu chamei a galera entrou. Você fez também, né, Tasso? Agora é o seguinte, depende muito assim, ó. Tem uma coisa ruim quando você faz só na água. Você tá sentado aqui, aí se você falar que vai levantar de uma vez, aí escurece tudo. Mas dá pra treinar. Levanta na moralzinha, vai lá, treina de boa. O negócio é o jeito que fica a disposição mental. Tem gente que fica, eu tô saindo fome. 2 primeiros dias é assustador. Eu tenho um amigo meu que fez 48 horas. Não, eu fiz 100. 100 horas. Sabe o que eu vou fazer? Você vai começar o desafio segunda-feira comigo. Isso. Eu vou entrar no 100 horas lá na hora que Se você entrar no 100 horas, você não vai botar o shape e eu vou ganhar a aposta. Não, mas nem 100 horas pra começar? Não, você pode ter 100 horas pra começar, mas o lance é botar o shape, não é virar uma caveira. Eu vou ouvir você. É isso. Então, se você falar, eu vou seguir. Tem que ser isso. Não, você falou, eu vou seguir, vou pôr você pra pedalar 100 km do meu lado e tá tudo certo. O que mais me encanta é de ver você em cima da bicicleta, ferrando com o seu toba. Entendeu? Esse negócio aí já tá garantido. Se eu falei pra você, já era. Sabe por quê, cara? Porque o resultado depende 100% de mim. Só de você. Depende da sua instrução, que você é bom nisso. Acabou. Eu vou pegar a sua instrução. Eu já tenho uma base aqui. Nós vamos ver a dificuldadezinha. Tem uma gordurinha assim na lateral. Nós vamos trabalhar. Você fala pra eu comer na grama do jeito que é. Assim, ó, 20 gramas, não sei o quê. Eu vou fazer o que você tá falando. Se der errado, a culpa é sua, mano. Que eu vou fazer. Ele já tá invertendo o jogo. Não vai dar errado. Se der errado é porque você não fez. Não, só não é porque a culpa é minha. Você virar um rolê lá e mandar um negócio com o meu organismo não funciona. Só se for. Porque eu sou o bicho do mato, cara. Já tá feito, cara. Já tá feito? Já tá feito. Mas você sabe que você vai ter que treinar 6 vezes ao dia. Cara, já tá feito, maluco. Já preocupa. Não, 6 vezes ao semana, né? Perdão, 6 vezes na semana. Tô nem aí se for o dia. Quando você... Não, se fosse ao dia, o Marcão quase matou. Falou assim, mano, quem vai trabalhar nessa porra? Não, você não entendeu. Não, 6 vezes na semana. Não, maluco, você vai ver publicamente. Se eu falei, tá feito, porque depende de mim. Eu não faço aposta das coisas que não dependem de mim. O menino lá, o Torugo, Marçal, tá sem moral, tem que meter o shape. Eu falei, se você ganhar de mim... Sei lá, faz. Aí então... ele falou, mano, você tem moral, você tem que ter o shape. Eu falei, se você quiser falar de moral, ganha de mim no pedal. E não é só isso. Sabe o que você vai poder falar pra ele agora? Toguro, você não... Toguro. Fala assim, ó, em 90 dias eu vou botar o shape. Toguro, vamos gravar o vídeo lá, irmão. É nóis. Desculpa aí, eu errei. É falta de mexer na internet. Quando você decidiu do Ironman, quanto tempo? Para esse mercado, eu sugiro que você... Eu sugiro que você entre nisso aqui. Vou explicar por quê. Eu entrei aqui na empresa, eu pirei. Ó, o staff deles aqui é o seguinte. Se você entra no rolê, mesmo que você não mude sua profissão, você aumenta sua sabedoria em finanças. Então eu entraria de qualquer jeito. Para de encher o saco. Entra, que se a sua profissão não mudar, a sua cabeça vai aumentar de tamanho. Então se você começar a ganhar sabedoria sobre riqueza, sobre finanças, isso vai mexer com a sua cabeça. E por mais que você não siga, porque às vezes eu vi você falando aí e fiquei pensando, mano, e o cara que fala, eu não quero mexer com isso. O cara que é ruim de matemática não gosta de finanças. Só que você não precisa gostar de matemática e nem gostar de finanças. Você não pode depender das finanças. Então eu não tô ganhando nada pra fazer isso, tá? Vou ganhar a mentoria dele pra trincar o shape. Entre mesmo assim. Eu acho que conta demais pra você entrar num rolê e abrir sua cabeça. Eu cheguei aqui onde eu cheguei, aí você pensa, ele vende curso. Cara, eu te desafio, vende curso. Véio. Ninguém quer comprar porque você não tem sabedoria, caralho. Então se você aprender, o que você vai fazer? Você vai adquirir sabedoria e ninguém vai poder roubar de você. Eu te falo, adquira a sabedoria, a coisa que... Tá lá em Provérbios 4:7, vende o que você tem para adquirir a sabedoria. Eu amo aprender coisas, eu amo ensinar coisas, tudo por conta dessa palavra, sabedoria. Então, tipo assim, presta atenção no movimento. Você tá aqui assistindo, aí você ouve o merchan, eu vou entrar nisso não, porque eu não quero ser dessa profissão.
Não dependa das finanças, senão você nunca vai escolher suas viagens. Sempre quem vai escolher é seu patrão, o carro que você anda, a escola que você pôs seus filhos. Então, abre a sua cabeça. Se você não entrar na profissão, vai aumentar a sua capacitação. O maior investimento que você faz na sua vida é em você. Caramba, fenomenal.